Bom, vamos começar agora. Primeiro tópico da nossa videoaula vai ser eletricidade. Então, se você pegar aí na sua apostila, vai estar é o primeiro tópicozinho, eletricidade. O da eletricidade aqui, o que ele vai estar dando introduçãozinha pra gente aqui? Ele vai explicar o que é o termo eletricidade e de onde vem. Só que o interessante para o curso da física quântica é saber que a eletricidade, o nome, o termo eletricidade, ele veio da onde? Ele veio do elétron. Então, o que acontece? Se ele veio do elétron, e o elétron é uma das características básicas do átomo, então ele tem uma correlação direta com o átomo, que tem correlação direta com a física quântica. Por isso que nós temos que estudar a elétrica, para nós termos a base fundamental para que nós possamos lá na frente entender exatamente o que é e o que não é. Vamos lá. Dentro disso daqui, nós temos alguns tópicozinhos. Dentro desses tópicozinhos, o que ele está falando aqui? Carga elétrica. O que significa carga elétrica? Por que eu coloquei esses tópicozinhos? Porque são termos que você vai procurar às vezes na internet, num buscador, no Google, qualquer outro lugar, e para você ter mais conhecimento, aprofundar mais. E se você não souber e você achar que tudo é a mesma coisa, porque as pessoas falam assim, a energia é a mesma coisa que frequência, que é a mesma... não, você está com a frequência ruim, você está com a energia ruim. Tem diferença monstro nisso. Então é por isso que eu coloquei esses tópicozinhos, para que nós possamos entender e começar a separar as coisinhas do jeito que tem que ser separado. No primeiro tópicozinho, o que está falando aqui? Carga elétrica. O que ele fala da carga elétrica? É uma propriedade das partículas subatômicas, olha só a questão, hein? Totalmente quântico, que determina as interações eletromagnéticas dessas. Então, o átomo tem propriedade eletromagnética. Ó, tá falando, é partícula subatômica. Matéria eletricamente carregada produz e é influenciada por campos eletromagnéticos, ampere. Então vamos lá, olha só o detalhe, olha só como é que é interessante, que são coisas que passam despercebidas até por engenheiros e físicos muito tradicionais, tá, do mercado, porque o físico ele foca numa área e ele fica desenvolvendo aquilo lá, então ele não tem um conhecimento abrangente. Quem tem um conhecimento abrangente? O engenheiro. Só que o engenheiro ele está lá para criar algum mecanismo. Você não vê engenheiro criando mecanismo para o plano espiritual, por exemplo. Você não para o nada, para o vazio, para algo quântico de fato. Então passa-se por despercebido essas coisas, mas são detalhes que nós temos muitos a atentar. Por quê? Olha lá. Grifa bem grifado aí na sua apostila. É influenciada por campos eletromagnéticos. O que são campos eletromagnéticos? São campos magnéticos com campos elétricos. Então eu falo o quê? Eu estou afirmando aqui, a ciência está me afirmando o quê? O átomo sofre influência eletromagnética. E o corpo humano, ele gera campo eletromagnético, mais magnético do que elétrico, tá? Porque eu não consigo ligar uma tomada, eu não consigo ligar um liquidificador com o meu dedo. Eu consigo ligar através de apertando um botão, mas porque ele está ligado numa corrente elétrica. Então, nossa energia elétrica é baixa, mas nosso campo magnético é alto, tem um raio de 3 metros. Então, esses são os detalhezinhos que nós temos que perceber. Segundo ponto aqui, corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Ele é a quantidade de carga que ultrapassa determinada seção por unidade de tempo, ampere. Então vamos lá, ele fala aqui que é ampere e o de cima ele fala o que ele também é? Ampere. Carga elétrica com corrente elétrica são similares. Ok? Dentro das fórmulas que são feitas para eu poder mensurar um micro-ondas, por exemplo, em colocar na tomada, mensurar uma bitola de fio, eu tenho que saber o ampere, que é aqui, é o A, é a terminologia A. E aí o que ele pega e fala para mim? Que é uma determinada unidade de tempo. Então ele acrescentou mais o quê? Ele acrescentou tempo. Nós não temos tempo? Nós não vamos passando o tempo ficando velho?
Então, o tempo também tem correlação com atomicidade. Mais um detalhezinho. Vamos para o próximo aqui. Campo elétrico. Efeito produzido por uma carga no espaço que a contém, o qual pode exercer força sobre outras partículas carregadas. Então, o que ele está falando? Que um campo elétrico, campo não é uma tomada elétrica, um campo é algo que está no ar, é um campo elétrico. Ele exerce força sobre outras partículas carregadas. Então, o que eu estou falando? Que se eu gerar um campo elétrico, eu consigo afetar outras partículas. E as outras partículas pode ser outra pessoa, pode ser uma parede, pode ser a lousa, pode ser o ar, pode ser várias coisas, ok? Detalhezinho, vamos gravando esses detalhes aí, vai colocando observações. Potencial elétrico. Capacidade de uma carga elétrica de realizar trabalho ao alterar sua posição. Opa, grifa aí, alterar sua posição. A quantidade de energia potencial elétrica armazenada em cada unidade de carga em dada posição é volt. Certo? É voltagem. Então, o que ele está explicando? A voltagem. Você não tem a voltagem da sua tomada na sua casa, 110 ou 220 volts? É isso daqui, ó. Ele está explicando isso daqui, ok? E só que a questão é o seguinte, ele fala o quê? Que a capacidade de uma carga elétrica, olha, lá em cima é o primeiro tópico, então ele tem influência direta com aquele primeiro tópico, com os elétrons, certo? Que realiza um trabalho, ou seja, um movimento ao alterar sua posição. Então, o que acontece? A influência dele está correlatada com o movimento, com as performances dele. Então, a voltagem está nisso daí, ok? Vamos para o próximo tópico. Isso aqui são tópicozinhos, lá na frente a gente vai aprofundar. Os próximos vídeos você vai ver que nós vamos começar a aprofundar isso daí. Potência elétrica. O que ele está falando aqui? Quantidade de energia elétrica convertida por unidade de tempo. Então ele está falando que é o de trás, que eu acabei de falar, potência elétrica. Ele é a quantidade de energia elétrica, que é a potência, que é voltagem, tá? Potência elétrica em volts, tá? Convertida em unidade de tempo, watts. Então você pega e fala assim, qual que é a potência do seu micro-ondas? É 700 watts. Qual que é a potência do secador de cabelo? É 1.600 watts. Qual que é a potência do meu chuveiro? É 5.000 watts. É 7.000 watts. Não é assim que fala? Então, a potência, por que se fala que é potência? Porque é a quantidade desses elétrons que andam no espaço-tempo. Então, eles vão mensurar como? Como é que eu sei qual que é a potência? Eu sei qual que é a potência porque eu sei quanto de elétrons saiu de um ponto e foi até o outro para fazer o aquecimento, fazer o que tem que fazer dentro do equipamento seu, pelo tempo. Só que o detalhe lá na frente que nós vamos ver nos vídeos lá da frente é o seguinte, que o tempo tem correlação direta com o quê? Com frequência. Aí nós vamos falar assim, puxa, agora está começando a dar lógica na situação. Calma que isso aqui é só o comecinho. O comecinho não é tão delicioso igual lá na frente, não. Calma, e não pule vídeo, hein? Porque se pular vídeo, você vai perder a lógica, a cadência que tem isso daqui, tá? Então, vamos lá. O último tópicozinho aqui. O último não, o penúltimo, né? Energia elétrica. Energia tomada, não é isso? Energia armazenada ou distribuída na forma elétrica, que é o Joule. Tá, eu não posso armazenar energia dentro de uma bateria? O seu celular não tem energia armazenada? Tem. O seu carro não tem na bateria? Tem. A sua tomada, ela tem armazenada? Entre aspas, tá? Porque tem um gerador constante gerando essa energia, mas ele entende como se fosse armazenamento ali, ou distribuída, por isso que ele fala ou distribuída. Tem. Então, isso daí é energia elétrica, ok? O conceito energia elétrica é ter energia armazenada em algum lugar ou disponível em algum ponto. Eletromagnetismo.
Você lembra lá do ponto lá na frente, né? Que fala do eletromagnetismo, que ele influencia os elétrons. Interação fundamental é essencial, que tem que ter entre o campo magnético e a carga elétrica. Então ele é essencial entre o campo magnético. Campo magnético, o que é? Ímã. Sabe o ímã? Aquele que não consegue juntar ou fica separado? Campo magnético. E carga elétrica. O que é a carga elétrica? Tomada, energia elétrica, movimento dos elétrons. Quando eu junto os dois, eu tenho o quê? Eletromagnetismo. Muito bem, que é muito difícil as pessoas entenderem isso daí. Então, campo magnético é uma coisa, campo elétrico é uma outra coisa, e juntando os dois eu tenho o campo eletromagnético, que é o eletromagnetismo, que é a mesma coisa. Ok? Então, dentro disso daqui que nós estamos estudando, dentro disso daqui que nós estamos começando a detalhar e a vislumbrar, eu posso falar o que aqui para vocês? O que é eletricidade? Qual que é o princípio básico da eletricidade? O que é a regra básica da eletricidade? A eletricidade é movimento de elétrons. Só que o elétron, ele está dentro de uma esfera, ele está dentro do seu campo, do átomo. Então ele está girando em volta do núcleo do átomo, certo? Se o elétron fica girando em volta do núcleo do átomo, e eu falo que ele tem que ter um movimento, então ele tem que ir andando, ele tem que andar, não é dentro no próprio núcleo, ele andar e sair de um ponto e ir para o outro. Se ele tem que fazer esse movimento, ele não pode simplesmente sair. Ele, quando ele anda, ele leva junto com ele o quê? Ele leva o átomo junto com ele. O elétron não anda sozinho. O elétron leva o átomo junto com ele. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo esse percurso, o que acontece? Por mais que o elétron pegue e consiga ficar saltando, pulando de um elétron para o outro, na verdade, ele está puxando o átomo junto com ele. Por isso que eles pegam e falam assim, ó, esse fio tem menos resistência, tem mais, então se eu passar num fio de ouro, ele trafega mais fácil a energia, se eu usar um de alumínio é menos, se eu usar borracha não passa nada, não é isso que funciona? Não é isso que vocês já escutaram? Então por que acontece isso daí? Porque é um caminho, é como se fosse uma estradinha. Então ele tem o quê? Ele tem uma estrada. Então ele tem uma cadência, certo? Ele tem uma estradinha. Quando eu estou fazendo esse caminho, eu tenho um caminho de terra. Qual que é o tempo? Vamos falar que eu estou indo viajar. Minha estrada é de terra. São 150 quilômetros que eu tenho que cumprir. Estrada de terra. Qual que é o tempo que eu vou chegar até o ponto final? X. Beleza. Se for de asfalto, é uma rodovia super com 5 vias, asfalto novíssimo. Y. Esse Y, que é da rodovia de asfalto, ele vai ser muito menos tempo, certo? Não é isso? E da rodovia de terra vai ser muito mais tempo, não é isso? Pois bem, e isso influencia no quê? O que está aqui na apostila? Influencia o quê? O tempo? Aonde que ele está falando aqui? Influencia o tempo. Ele pega e influencia na carga elétrica, certo? Na nossa energia elétrica. Porque ela é mensurada na potência, a potência ela é mensurada no tempo. Quanto mais rápido você for, mais potente você vai ser, porque mais você vai conseguir passar por aquele caminho. Claro que tem outros fatores também que ajudam, mas a gente vai detalhando mais e vamos nos aprofundar um pouquinho mais conforme a gente for dando cadência no curso. Então, nesse vídeo é o que nós tínhamos que para passar para vocês aqui. Agora no próximo vídeo nós vamos entrar nas ondas eletromagnéticas, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo.